Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tips Fut. O meu nome é Denis e hoje vamos fazer a análise dos jogos do dia 8 de julho de 2023. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ajudar a gente a crescer cada vez mais. Vamos nessa? Bora pra cima então, pessoal. Sabadão, aquela grade recheada que a gente adora pra lucrar bastante. Repassando aqui rapidamente os joguinhos de quinta-feira. Quinta-feira foi muito boa também. Dos 7 palpites que eu deixei aqui, acertamos 6. Só não batemos 100%, porque no jogo do Chile nós deixamos o mais de um gol e meio. Acabou sendo 1 a 0 a partida. Mas nosso bilhete pronto bateu mais uma vez. Foi um dia muito bom. Vamos dar início aqui então aos jogos de sabadão. Bom, pessoal, para começarmos o dia, temos já esse jogaço no campeonato coreano. Confronto entre Pohang versus Ulsan Hyundai às 6 horas da manhã. Vamos ver a classificação dos dois. O Ulsan Hyundai é o líder da competição em 20 jogos, tem 16 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, já fez 44 gols e sofreu 21. A equipe do Pohang é o segundo colocado em 20 jogos, tem 10 vitórias, 7 empates e 3 derrotas, já fez 29 gols e sofreu 22. O que nós temos de interessante aqui: Pohang marcou gol nas últimas 6 partidas, não perdeu em 8 das últimas 10, e o ambas marcam sim em 7 das últimas 10 partidas. Já a equipe do Ulsan Hyundai marcou gol em 9 das últimas 10, não perdeu em 9 das últimas 10, e o mais de um gol e meio bateu em 8 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, uma partida com certeza muito disputada, duas equipes muito fortes, duas equipes com ataque excelentes. Quero buscar aqui gols, vamos entrar aqui no mais de um gol e meio para este confronto. E agora vamos para o campeonato japonês, confronto entre Nagoya Grampus versus Yokohama Marinos às 6 horas da manhã. Classificação dos dois. Yokohama Marinos, o líder da competição, em 19 jogos tem 13 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, já fez 42 gols e sofreu 21. Já o Nagoya Grampus é o segundo colocado, em 19 jogos tem 11 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Já fez 27 gols e sofreu 16. O que nós temos de interessante aqui: Nagoya Grampus marcou 2 ou mais gols em 7 das últimas 10 partidas, sofreu gol em 9 das últimas 10, o mais de um gol e meio bateu nas últimas 10 partidas. Yokohama Marinos marcou gol nas últimas 10 partidas, ganhou as últimas 10 partidas, o over 0,5 HT bateu nas últimas 7, o mais de um gol e meio bateu em 9 das últimas 10. Outra partida também aqui, líder versus vice-líder. Outra partida muito disputada e dois ataques também excelentes, não tem pra onde fugir. Vou buscar mais de um gol e meio neste confronto também. E agora vamos para a Superliga da China, o campeonato chinês. Temos confronto entre o Xangai versus o Dalian Arbin às 8h35. Vamos ver a classificação dos dois. Xangai é o líder disparado da competição, em 14 jogos já soma 10 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota, já fez 24 gols. E o Dalian é o coitadinho, é o saco de pancadas da competição. É o último colocado em 14 jogos, tem apenas uma vitória, 6 empates e 7 derrotas, fez 11 gols e sofreu 18. O que nós temos de interessante? O Xangai marcou gol em 9 das últimas 10 partidas, não perdeu em 9 das últimas 10, e o Dalian não ganhou em 9 das últimas 10, sofreu gol em 8 das últimas 10. Não tem pra onde fugir, com essa odd aqui baixa, mas excelente para colocar num bilhete. Eu vou entrar aqui na vitória seca para o Xangai neste confronto. Seguindo aqui no campeonato chinês, confronto entre o Wuhan versus o Changchun às 8h35. Classificação dos dois. Changchun é o quinto colocado, em 14 jogos já fez 27 gols e sofreu 25. E o Wuhan é o oitavo colocado, em 14 jogos já fez 22 gols e sofreu 14. O que nós temos de interessante: o Wuhan não perdeu nas últimas 5 partidas, marcou gol em 9 das últimas 10, sofreu gol em 8 das últimas 10 e mais de um gol e meio bateu em 9 das últimas 10. Changchun marcou gol em 9 das últimas 10, marcou 2 ou mais gols em 7 das últimas 10, sofreu gol nas últimas 6, sofreu 2 ou mais gols em 7 das últimas 10 partidas e o mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 6 partidas. Não tem pra onde fugir, duas equipes muito over gols. Vou buscar aqui o mais de um gol e meio neste confronto, mas é uma partida muito interessante para quem quiser buscar ambas marcam ou mais de 2 gols e meio. E agora vamos aqui na Suécia, temos o confronto entre o Estocolmo versus o Häcken às 10 horas da manhã. Vamos ver a classificação dos dois. Häcken é o terceiro colocado da competição, em 14 jogos soma 9 vitórias, 2 empates e apenas 3 derrotas, já fez 36 gols, sofreu 15. Já o Estocolmo é o 14º colocado, em 13 jogos tem apenas 2 vitórias, 4 empates, já soma 7 derrotas, fez apenas 11 gols, já sofreu 17.
que nós temos de interessante? Stockholm ganhou em 9 das últimas 10 partidas, menos de 3 gols e meio, bateu em 8 das últimas 10. Já o Hacking marcou 2 ou mais gols nas últimas 4 partidas, marcou gol em 8 das últimas 10, sofreu gol em 8 das últimas 10 e o mais de 1 gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Mesmo jogando fora de casa, acredito muito nesse favoritismo do Hacking. Vou buscar aqui a dupla chance para ele neste confronto. Vamos agora de campeonato norueguês, confronto entre Viking versus Haugesund às 13 horas. Vamos ver a classificação dos dois. O Viking é o quarto colocado da competição. Em 12 jogos ele já fez 28 gols e sofreu 21. Já a equipe do Haugesund é apenas o 11º colocado. Em 12 jogos já fez 12 gols e sofreu 17. Duas equipes muito over gols. Nós temos de interessante. Viking marcou gol nas últimas 10 partidas, marcou no primeiro tempo nas últimas 6. Sofreu gol primeiro nas últimas 6. O mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 6 e ambas marcam sim nas últimas 6 partidas. Já o Haugesund marcou gol em 9 das últimas 10, sofreu gol primeiro nas últimas 10 partidas e o mais de 1 gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Outro confronto para gols, duas equipes muito over gols. Vamos buscar aqui o mais de 1 gol e meio neste confronto. E agora vamos aqui para campeonato boliviano, confronto entre o Vaca Dias versus Libertad às 16 horas. Vamos ver a classificação dos dois. Vaca Dias é o 15º colocado, em 16 jogos já fez 23 gols e sofreu 32. E o Libertad é o 16º colocado, em 16 jogos fez 15 gols e sofreu 35. O que nós temos de interessante? Vaca Dias marcou gol nas últimas 10 partidas, marcou no primeiro tempo em 9 das últimas 10. Sofreu gol nas últimas 10, sofreu 3 ou mais gols nas últimas 2 partidas. Ambas marcam sim nas últimas 10 partidas e o mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 4. Libertad sofreu gol em 8 das últimas 10 e o mais de 1 gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Outro confronto aqui com duas equipes muito over goals. Vamos entrar aqui também no mais de 1 gol e meio para este confronto. Partindo agora aqui para o campeonato chileno, confronto entre Universidade Católica versus Everton de Viña às 18h30. Classificação dos dois. Universidade Católica é o 6º colocado com 15 jogos, já fez 28 gols e sofreu 21. O Everton é o 8º colocado, em 15 jogos já fez 23 gols e sofreu 23. O que nós temos de interessante? Universidade Católica marcou gol em 8 das últimas 10, sofreu gol em 8 das últimas 10 e o mais de 1 gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Já o Everton marcou gol nas últimas 8 partidas, vem num bom momento, não perdeu nas últimas 5, sofreu gol nas últimas 6, o mais de 1 gol e meio bateu nas últimas 9 e ambas marcam sim nas últimas 6 partidas. Outro confronto que não tem como fugir, outro confronto para gols, outro confronto que eu vou buscar aqui o mais de 1 gol e meio nessa partida. Seguindo aqui no campeonato chileno, confronto entre União La Calera versus Cobresal às 21 horas. Classificação dos dois. Cobresal, numa excelente campanha, é o 2º colocado, em 15 jogos tem 8 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas. Já a equipe do União La Calera, em 13º colocado, em 15 jogos tem apenas 3 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? La Calera não ganhou nas últimas 5 partidas, sofreu gol primeiro nas últimas 4. Já o Cobresal não sofreu gol nas últimas 4 partidas, não perdeu em 8 das últimas 10. Como eu disse, vem num excelente momento. Então, para este confronto aqui, mesmo jogando fora de casa, acredito muito que o Cobresal não irá perder, no máximo empatar. Com essa odd excelente, eu vou buscar a dupla chance para o Cobresal neste confronto. E agora vamos para USL Championship nos Estados Unidos, confronto entre Miami versus Phoenix às 20 horas. Classificação dos dois. Miami é o 11º colocado, em 17 jogos tem apenas 2 vitórias, 7 empates e 8 derrotas, fez 18 gols, sofreu 27. Já a equipe do Phoenix é a 6ª colocada, em 17 jogos tem 6 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, fez 28 gols, sofreu 21. O que nós temos de interessante? A equipe do Miami não ganhou nas últimas 8 partidas, sofreu gol em 8 das últimas 10. Já a equipe do Phoenix não perdeu nas últimas 5 partidas, sofreu gol em 8 das últimas 10. Não tem pra onde fugir, acredito muito nesse favoritismo da equipe do Phoenix. E com essa odd excelente eu vou entrar aqui na dupla chance para o Phoenix neste confronto. Outro confronto aqui na USL Championship, partida entre Las Vegas versus o Birmingham às 23h30. Vamos ver a classificação dos dois. O Birmingham é o 6º colocado do seu grupo, em 16 jogos tem 7 vitórias, 1 empate e 8 derrotas, fez 22 gols, sofreu 27. Já a equipe do Las Vegas é o último colocado do seu grupo, em 17 jogos ele tem apenas 1 vitória, 7 empates e soma 9 derrotas. O que nós temos de interessante?
Las Vegas marcou gol em 8 das últimas 10, sofreu gol nas últimas 6, não ganhou nas últimas 6 partidas. Já o Birmingham marcou gol em 8 das últimas 10 e menos de 3 gols e meio bateu em 8 das últimas 10. Outro confronto aqui com favoritismo para o time visitante. Também vou buscar a dupla chance para o Birmingham neste confronto. E agora vamos para a Major League Soccer, a primeira divisão dos Estados Unidos. Confronto entre Columbus Crew versus New York City às 20h30. Classificação dos dois. Columbus Crew é o quarto colocado em 21 jogos, tem 10 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Já fez 42 gols, sofreu 29. Já a equipe do New York City é o 11º colocado em 21 jogos, tem 5 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Fez 22 gols, sofreu 26. O que nós temos de interessante? Columbus Crew marca o gol nas últimas 8 partidas, não perdeu nas últimas 8 partidas. O mais de 1 gol e meio bateu nas últimas 8 e ambas marcam sim em 8 das últimas 10. Já o New York City não perdeu nas últimas 7 partidas, marcou gol em 8 das últimas 10. Só que ele não ganhou em 9 das últimas 10 partidas, é uma equipe que empata bastante. O menos de 2 gols e meio bateu nas últimas 3 e ambas marcam sim em 7 das últimas 10. Últimos 5 confrontos dos dois. O Columbus Crew tem 3 vitórias e 2 empates. Já o New York City tem 1 vitória e 4 empates. Como eu disse, uma equipe que empata bastante. Para este confronto aqui, jogando em sua casa, acredito muito que o Columbus Crew não irá perder, no máximo empatar. Vou buscar a dupla chance para ele neste confronto. Seguindo aqui na Major League Soccer, temos o confronto entre Toronto versus St. Louis City às 20h30. Vamos ver a classificação dos dois. O Toronto é o 14º colocado do seu grupo. Em 22 jogos tem apenas 3 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. Já a equipe do St. Louis é o líder do seu grupo. Em 20 jogos tem 11 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Já fez 39 gols. Nós temos de interessante aqui. Toronto não ganhou nas últimas 7 partidas, sofreu gol nas últimas 6. Já o Louis City marcou gol em 8 das últimas 10 e mais de 1 gol e meio bateu nas últimas 9 partidas. Para este confronto, acredito muito no favoritismo do Louis City. Vou entrar aqui na dupla chance para ele nesta partida. E para fecharmos aqui na Major League Soccer, confronto entre Houston Dynamo versus Sporting Kansas City às 21h30. Vamos ver a classificação dos dois. O Houston Dynamo é o 7º colocado, em 20 jogos já fez 24 gols e sofreu 26. Já o Kansas City é o 10º colocado, em 22 jogos fez 26 gols e sofreu 30. O que nós temos de interessante? Dynamo marcou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10, o mais de 2 gols e meio bateu em 8 das últimas 10 partidas. Já a equipe do Kansas marcou gol em 8 das últimas 10 partidas, marcou no primeiro tempo em 8 das últimas 10, sofreu gol em 9 das últimas 10 e o mais de 1 gol e meio bateu em 9 das últimas 10 partidas. Não tem pra onde fugir, duas equipes vivem num momento muito over goals. Vou entrar aqui no mais de 1 gol e meio para esta partida. Agora vamos para os confrontos de Brasileirão, começando aqui na Série B, partida entre Guarani versus Londrina às 11 horas da manhã. Vamos ver a classificação dos dois. O Guarani é o 9º colocado em recuperação, em 15 jogos tem 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Já a equipe do Londrina, muito mal na competição, é o 18º colocado, em 15 jogos tem 3 vitórias, 2 empates, já soma 10 derrotas, a equipe que mais perdeu. O que nós temos de interessante? Guarani, menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 7. Já o Londrina marcou gol em 8 das últimas 10. Não ganhou nas últimas 8. Sofreu 2 ou mais gols em 6 das últimas 10. O mais de gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Últimos 5 confrontos dos dois. O Guarani tem 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. Já o Londrina tem apenas 1 empate e 4 derrotas. Jogando em sua casa e num bom momento, acredito muito que o Guarani não irá perder, no máximo empatar. Vou buscar aqui a dupla chance para ele neste confronto. Outro confronto muito interessante aqui pela Série B, partida entre ABC versus Criciúma às 15h30. Vamos ver a classificação dos dois. Criciúma, num bom momento, é o 3º colocado. Em 15 jogos já soma 9 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Já o ABC é o último colocado da competição. Em 15 jogos tem apenas 2 vitórias, 4 empates, já soma 9 derrotas. O que nós temos de interessante? ABC não ganhou em 8 das últimas 10 partidas. O Criciúma ganhou o primeiro tempo nas últimas 4, menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 10 e ambas marcam não em 7 das últimas 10. Para este confronto aqui, acredito muito no favoritismo do Criciúma. Mesmo jogando fora de casa, eu vou buscar a dupla chance para ele neste confronto. E agora vamos para a Série A do Brasileirão, confronto entre Cuiabá versus Bahia às 16 horas. Vamos ver a classificação dos dois.
Cuiabá é o 13º colocado em 13 jogos, tem 4 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Já o Bahia é o 15º colocado em 13 jogos, tem 3 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. O que nós temos de interessante? Cuiabá, ao menos de 3 gols e meio, bateu nas últimas 8, ambas marcam não em 7 das últimas 10. Bahia, que não ganhou em 8 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, o Bahia provavelmente irá poupar alguns jogadores, porque no meio de semana ele tem jogo decisivo contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Então, jogando em sua casa, acredito muito que o Cuiabá não irá perder, no máximo empatar. Vou entrar aqui na dupla chance para o Cuiabá neste confronto. Ainda aqui pelo Brasileirão, confronto entre Atlético Mineiro versus Corinthians às 18h30. Vamos ver a classificação dos dois. O Galo é o 10º colocado em 13 jogos, tem 5 vitórias, 5 empates, apenas 3 derrotas. Já a equipe do Timão é apenas a 16ª colocada em 13 jogos, tem 3 vitórias, 3 empates e já soma 7 derrotas, num péssimo momento. Vamos ver o que nós temos de interessante. O Galo marcou gol nas últimas 7 partidas, não perdeu em 8 das últimas 10, mas é uma equipe que empata muito, não ganhou nas últimas 5 partidas, sofreu gol em 8 das últimas 10, ambas marcam sim nas últimas 5 partidas. O Timão, no momento mais under goals, menos de 3 gols e meio, bateu nas últimas 10 e ambas marcam não nas últimas 5. Jogando em sua casa, aproveitando esse mau momento do Timão, acredito muito que o Atlético Mineiro não irá perder, no máximo empatar. Vou buscar a dupla chance para o time mineiro neste confronto. Seguindo aqui no Brasileirão, confronto entre Curitiba versus América Mineiro às 18h30. Classificação dos dois. Os dois aqui na zona de rebaixamento. O América Mineiro é o 19º em 13 jogos, tem 15 gols marcados e 29 gols sofridos. Já a equipe do Curitiba não está atualizada aqui, mas é a última colocada da competição. Em 13 jogos já fez 11 gols e sofreu 26. Duas equipes muito over gols. O que nós temos de interessante? O Coxa marcou gol em 8 das últimas 10, sofreu gol em 9 das últimas 10 e não ganhou em 9 das últimas 10. Mais de um gol e meio bateu em 8 das últimas 10 e ambas marcam sim em 8 das últimas 10. Já o time mineiro marcou gol em 8 das últimas 10 partidas, over 0,5 HT bateu nas últimas 7, mais de um gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Duas equipes no momento over goals, principalmente a equipe do América Mineiro, uma equipe que normalmente ambas marcam sim, sempre bate. Vou buscar gols, vamos entrar aqui no mais de um gol e meio para essa partida. E para fecharmos o dia, temos nada mais nada menos do que esse jogaço aqui, talvez as duas melhores equipes do Brasil. Confronto entre Palmeiras versus Flamengo às 21 horas. Vamos ver a classificação dos dois. O Mengão é o 3º colocado da competição, em 13 jogos tem 8 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, já fez 26 gols e sofreu 17. Já a equipe do Verdão é o 4º colocado, em 13 jogos tem 6 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, já fez 24 gols e sofreu 12. E nós temos de interessante. Palmeiras sofreu gol em 8 das últimas 10 partidas, não vem num bom momento. Já a equipe do Mengão marcou gol no primeiro tempo nas últimas 4 partidas, marcou 2 ou mais gol nas últimas 4, mais de um gol e meio bateu nas últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, quero muito buscar gols, duas equipes aqui buscando o resultado. O Verdão precisa ganhar, jogando em sua casa, ele é muito forte e ele precisa se recuperar na competição, não vem bem nos últimos jogos. Vou buscar aqui mais de um gol e meio para essa partida. Então foi isso aqui, pessoal, mais um vídeo aqui para vocês, mais uma vez agradecendo pela companhia de vocês, por vocês estar curtindo, comentando, compartilhando, só tenho a agradecer demais a vocês que estão ajudando a gente a crescer cada vez mais o canal. Um ótimo sabadão a todos e vamos de green!